pertence a Ele. E que toda honra e glória seja sempre dada ao nosso Senhor. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, por ter chegado até aqui para trabalhar para Ele. Agradeço também a oportunidade que a nossa líder, me permitiu estar aqui à frente, que hoje o culto é dirigido pelo Ministério da Mulher, e que nós todas, venhamos pegar nesse arado juntamente com ela, que nós possamos trabalhar para o Senhor todas juntas, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e agora estarei passando para o nosso pastor. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, por tudo que já houve neste lugar, pelo mover do Espírito de Deus neste lugar, pela sua presença em nosso meio. Aleluia. E creio que Deus ele tem uma palavra ao seu coração ainda neste lugar, através da palavra do Senhor. Eu peço que você abra a Bíblia lá no Evangelho de João, o capítulo 20. Estaremos lendo a partir do versículo 24. Deus colocou uma palavra em meu coração, falar sobre marcas, sobre cicatrizes, a qual o Senhor teve ali diante do seu caminho pela cruz do Calvário. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24. Amém? Você também que nos assiste, é um prazer tê-lo junto conosco. Fique à vontade para estar meditando na palavra do Senhor junto conosco. Diz a palavra do Senhor, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos, Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum, ou de modo algum, acreditarei. Versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. E respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: Por que me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, te louvamos, Jesus, e te agradecemos, Pai, por esta palavra. Ó Senhor, ministra a tua palavra em nossos corações. Nos dá sabedoria, entendimento, Senhor, que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo falando com cada coração aqui, cada vida aqui neste lugar, Jesus. Ó Deus, perdoa nossas falhas, nossos pecados, purifica as nossas vidas, santifica-nos, Senhor, através da tua palavra, através da tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. Ó Deus, que teu Espírito Santo abra a nossa mente, abra o nosso coração, e que tudo que nós venhamos aprender, venhamos colocar em prática, Senhor, todos os dias em nossa vida. E que a cada dia, Senhor, a tua palavra, ela transforme, faça transformação no teu corpo, no meio da tua igreja, em nossas vidas, para a glória do teu nome. Fala conosco, é isso que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor, meus irmãos, aqui no Evangelho de João, vai falar da história de Tomé. E quem não conhece a história de Tomé? O homem que ficou conhecido por falta de fé. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, ele havia sido crucificado. O Senhor Jesus, ele tinha passado pela cruz, ele havia prometido em muitas e muitas situações aos seus discípulos que ele passaria pela cruz, que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas muitos dos discípulos do Senhor Jesus não conseguiram compreender esta palavra. E Jesus hoje, como culto de Santa Ceia, quando relembramos o seu sacrifício na cruz do Calvário, quando
paramos para compreender o seu grande amor que Ele tem para conosco, que Ele fez por nós ali, através daquele ato na cruz, passamos a entender que não existe amor maior do que este, que não existe outro amor além do que esse, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele prova o seu amor para conosco, morrendo numa cruz, sendo nós ainda pecadores. Como alguém poderia morrer por alguém tão falho e pecador como eu? Como alguém poderia se entregar numa cruz, numa morte onde os piores malfeitores eram punidos naquele lugar? E a Bíblia diz que Ele desceu dos céus, se esvaziou de si mesmo e se fez pecador por nós, se fez maldito por nós, porque lá em Isaías 53 vai dizer que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, tudo que não prestava de nós, todos os pecados que estavam em nós. A Bíblia diz que Ele levou sobre si, Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade, e o castigo que era nosso, que era para estarmos ali naquela cruz, éramos nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. E a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que Jesus, enquanto Ele andava com os discípulos, enquanto Ele caminhava com os seus discípulos aqui nesta terra, a palavra do Senhor nos diz que Ele orientava os discípulos. Ele dizia: eu precisarei passar pela morte, eu precisarei derramar o meu sangue sobre a vida de todos aqui nesta terra, para que eles alcancem salvação, né? Mas eles não compreenderam, e muitos deles, irmãos, que estavam ali reunidos, quando Jesus ao terceiro dia ressuscitou, que Maria Madalena vai lá no sepulcro, e encontra a pedra removida, e ela volta para anunciar aos discípulos, aos apóstolos de Jesus. Eles ficaram ali, muitas vezes, né, maravilhados com esta palavra, e a Bíblia diz que Pedro e João, eles foram lá no sepulcro para conferir, e quando eles chegou lá, eles viram, aleluia, e eles creram na palavra, eles se lembraram das promessas do Senhor Jesus. Enquanto isso, eles voltaram para os seus lugares, e muitas vezes eles estavam reunidos, né, em certo ambiente, as portas fechadas, e do nada Jesus, ele adentrava aquele lugar, aparecia e dizia: a paz seja convosco, a paz seja convosco, aleluia. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que em muitas dessas situações Tomé não estava. A importância de estarmos reunidos, a importância de estarmos juntos no mesmo lugar, porque enquanto nós estamos juntos, enquanto nós estamos reunidos, enquanto nós estamos em comunhão, aleluia, o Senhor, Ele opera maravilhas. E muitas pessoas que estão distantes, irmãos, muitas pessoas que estão longe dessas circunstâncias, às vezes terminam perdendo o privilégio de sentir a presença do Senhor. Às vezes termina perdendo o privilégio de poder ouvir maravilhas e milagres do Senhor sobre a vida da sua igreja, sobre a vida dos irmãos da igreja. E aí, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que em certo momento que Tomé, ele chega naquele lugar e eles ouvem que Jesus, ele esteve com eles, e ele não acredita, porque ele não estava presente na hora que Jesus apareceu. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, lá no versículo 19 do capítulo 20, as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Tomé não estava presente neste momento. Jesus, ele mostrou as suas mãos, aleluia, as marcas dos pregos, a marca da lança que o soldado, enquanto ele estava na cruz, furou o seu lado. E a palavra do Senhor nos diz que as marcas ficaram enquanto Jesus ressuscitou. Quando Jesus, ele veio dali, né, da cruz do Calvário, e depois do terceiro dia, essas marcas ficaram sobre ele. E Tomé, irmãos, ele
justamente sem confiar, quando os discípulos disseram para ele: olha, nós vimos o Senhor, ele apareceu para nós, ele esteve um encontro conosco, aleluia, aquele que os transpassaram, aquele que, né, o lançaram na cruz. A palavra do Senhor nos diz que eles ficaram maravilhados com isso, e eles foram contar a notícia a Tomé, e Tomé não acreditou. Quantas vezes, irmãos, nós, para acreditarmos no Senhor, a gente vive tempos onde os céticos, os ateus, a ciência e as coisas desta vida, muitas vezes pede prova para acreditar. Paula leu aqui no início do culto sobre que Deus, ele pega as coisas loucas desta vida para confundir as sábias. Aleluia. Que Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Que o evangelho, que a palavra de Deus para o mundo é loucura, para os gentios, para os judeus, mas para nós é poder de Deus. Aleluia. Esta palavra, aleluia, ela tem uma grande relevância em nossas vidas, porque esta palavra, quando nós passamos a colocar ela em prática, quando nós passamos a dar credibilidade, aleluia, ela faz um efeito em nós. Ela faz um efeito dentro de você, ela faz mudança na sua casa, ela faz mudança na sua vida, ela adentra em lugares onde o homem não pode entrar. E Jesus, ele estava mostrando para ele as marcas, aleluia, que a cruz o deixou, as marcas do sangue ali, naquele momento que ele passou ali na cruz do Calvário. Mas essas marcas, irmãos, não farão a diferença na sua vida se você não crê no evangelho. É necessário crer no Senhor Jesus Cristo. É necessário colocar a sua palavra em prática. Muitos homens no Velho Testamento passaram por situações em suas vidas que os trouxe marcas, que os trouxe cicatrizes. E um deles foi Jó. Jó, irmãos, ele foi um homem que passou grandes lutas nesta terra. Jó foi um homem que passou momentos bastante difíceis na sua caminhada, porque diante das circunstâncias que ele passou, ele teve grandes perdas, ele teve grandes momentos difíceis na sua vida, e isso causou várias marcas dentro de Jó. A própria lepra que ele pegou, trouxe marcas no seu corpo. E lá em Jó, capítulo 13, eu queria que colocasse aqui para nós entendermos, Jó capítulo 13, a palavra do Senhor nos diz que essas marcas, essas dores que ficaram em Jó, não o matou, não o destruiu. Porque ele falou ali diante daquela circunstância, ele disse: ainda que ele me mate. Lá no versículo 15 do capítulo 13, ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Aleluia. Ele estava passando momentos muito difíceis, momentos terríveis ali, de tudo que ele estava passando, mas ele estava dizendo: essas marcas não vão me matar. Essas situações que eu estou passando, ela não vai tirar a minha paz, porque ainda que eu venha morrer, ainda que ele me mate, mas eu vou continuar esperando nele. Aleluia. Tomé estava falando de umas marcas que estavam em Cristo, e ele não estava crendo, porque ele estava dizendo: ainda que eu só vou acreditar se ele aparecer para mim, eu colocar o meu dedo no furo das suas mãos, eu ver as marcas no seu lado. Mas Jó, ele estava dizendo: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ainda que ele me mate, eu confiarei nele. Aí lá no versículo 23 do capítulo 13 de Jó, ele fala: por que me fazes herdar a culpa da minha mocidade? Ele vai dizer: quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Jó, irmãos, ele estava declarando, ele estava indagando ao Senhor, porque ele sabia de todos os seus pecados da sua mocidade, mas ele não estava entendendo o que ele estava passando ali naquele momento. E ele começa a dizer: Senhor, quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Porque tudo isso está acontecendo comigo. E muitas vezes nós não entendemos, meus irmãos, as circunstâncias, as marcas que têm ficado sobre as nossas vidas. Mas eu quero dizer a você nesta noite, aleluia, que as marcas
que Cristo, que Deus, Ele quer deixar no seu coração, na sua vida, ela fará a diferença para toda a eternidade. Ela te levará, aleluia, para os céus. Ela te prepara para um caminho de glória. Aleluia. E Jó ali, ele não estava entendendo. Aí a palavra do Senhor vai nos dizer lá no versículo 26. Por que me fazes herdar a culpa da minha mocidade? Porque escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade. As minhas transgressões no passado talvez eu esteja pagando agora, mas não era isso que Deus estava fazendo na vida de Jó. Deus, ele não estava punindo Jó por causa dos seus pecados, mas Deus estava forjando o caráter de Jó. Deus, ele estava criando marcas em Jó, aleluia, que ele pudesse crescer na sua presença, que ele pudesse ser transformado. E ele estava declarando para o mundo que as marcas de Deus na sua vida não o mataria. Ele estava dizendo: ainda que ele me mate, nele esperarei. Lá no versículo 27, ele diz algo tremendo. Ele diz: também põe os meus pés no tronco e observa todos os meus caminhos e marcas os sinais dos meus pés. Jó, ele estava declarando, aleluia, que ele conhecia todos os caminhos dele. Aleluia, que ele sabia aonde os seus pés estavam. Aleluia, que ele observava todos os seus caminhos e as marcas que os pés dele faziam, onde ele andava, por onde ele passava. O salmista, escrevendo no Salmo 139, ele disse: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento, quando eu me levanto. De longe penetras o meu entendimento. Cerca-me por trás e por diante. Quando nós entendemos, irmãos, esta palavra, a história de Jó. Jó, lá no final da sua trajetória, a Bíblia diz que Deus, ele mudou o cativeiro de Jó. Porque muitos amigos criticavam, diziam: Jó, você está passando por isso por causa dos seus pecados. Jó, você está passando por esta situação por causa disso e daquilo. E muitos não compreenderam a trajetória, as marcas que Deus estava forjando e fazendo na vida de Jó. E Jó, quando ele orava pelos seus amigos, diz a palavra do Senhor, essas são as marcas que o Evangelho faz em nós. Porque enquanto seus amigos o perseguiam, enquanto seus amigos o criticavam, Jó estava orando por eles. Enquanto ele orava pelos seus amigos, diz a Bíblia, e Deus mudou o cativeiro de Jó. E Deus deu tudo em dobro a ele. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6 e o versículo 12, enquanto eu lia esta palavra em casa, meu coração se enchia de alegria, as lágrimas rolavam no meu coração, nos meus olhos. E eu me deparava, irmãos, porque existem marcas que para nada servem neste mundo. Existem coisas que nós estamos preocupados, existem caminhos que nós estamos trilhando, que muitas vezes não vai servir de nada para você, mas as marcas do Evangelho trará benefícios para a vida eterna. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Gálatas no capítulo 6 e o versículo 12, ele vai falar dessas marcas que nada servem. Ele diz: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Aqueles homens, irmãos, estavam perseguindo os cristãos, aqueles que se converteram em Cristo Jesus. Os judeus, eles estavam sendo perseguidos também, porque aqueles que não circuncidassem, aqueles que não colocassem a lei em prática, eles seriam perseguidos. E os irmãos sabem que circuncidar é cortar a carne do prepúcio. E o apóstolo Paulo escreve esta carta aos Gálatas, ele dizendo que, olha, estas marcas que vocês estão deixando no corpo de vocês para nada serve, mas existe uma marca, aleluia, que é através da cruz de Cristo que faz toda a diferença. Aleluia. Aí lá no versículo 13, ele vai falar que ele se gloria, que nós devemos se gloriar, não com a carne, não com as marcas da carne, mas
as marcas que vêm da cruz. Aí ele diz, porque nem ainda esses mesmos que circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Eles passaram a se gloriarem em atos, muitas vezes de lei, de obras, que para nada serviam. Mas lá no versículo 14, o apóstolo Paulo ele diz, aleluia, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aleluia. O apóstolo Paulo ele aprende, aleluia, com o que Cristo passou ali na cruz do Calvário. Aleluia, que a obra que Jesus fez na cruz não trouxe mudanças só aparentemente, mas interiormente. Ele estava dizendo, eu me glorio na cruz de Cristo. Eu não me glorio nas marcas que estão sobre o meu corpo, mas eu me glorio na cruz, porque foi através da cruz, foi através da sua morte, foi através das marcas que estavam sobre ele, que trouxe mudança para a minha vida, que trouxe uma vida eterna para mim, e eu estou crucificado com Cristo. Aleluia! Eu estou crucificado para o mundo. As marcas do Evangelho de Cristo é que fará toda a diferença. O versículo 15 vai dizer, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Não é as marcas do nosso corpo, mas é as marcas que estão sendo feitas dentro do nós. Quais são as marcas do Evangelho que tem mudado a tua trajetória? Quais são as marcas da cruz de Cristo? Se todo aquele trabalho que Jesus ele fez ali na cruz do Calvário, quando ele se entregou, aleluia, ele trouxe alguma mudança na sua vida e na minha vida. Porque tem muitas pessoas aí fora, irmãos, que levantam a mão, dizem que servem a Jesus, mas nada muda na sua vida. Não muda o direcionamento dos seus passos, não muda algo que está dentro de você. Continua pecando, continua não perdoando, continua não havendo mudança dentro do nosso coração. Mas as marcas do Evangelho precisam fazer mudança dentro de nós. As cicatrizes, aleluia, devem fazer mudança dentro de nós. É quando Jesus ele diz assim, orai pelos que vos perseguem. É quando Jesus diz assim, olha, amai uns aos outros. Mas não apenas ame só aquele que vos ama. Vocês devem ser a luz do mundo. Aleluia. E o apóstolo Paulo ele estava dizendo agora, essas marcas, aleluia, eu me glorio, nem na circuncisão, nem na incircuncisão, porque essas coisas não têm valor nenhum. Não tem virtude alguma na vida do homem. Tem muitas pessoas, irmãos, que para chamar a atenção de alguém, chamar a atenção do Senhor, fazem marcas no seu próprio corpo. Pagam promessas desta forma, se automutilando. Mas essas marcas não têm valor nenhum para o Senhor. Se autodestruindo. Mas as marcas que têm valor para o Senhor é aquela que traz paz, é aquela que traz transformação para a tua vida. Porque lá no versículo 16 ele vai dizer, e a todos quantos andarem conforme esta regra, estas marcas, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Que todos que são transformados pelo poder desta palavra, pelo poder do Evangelho, trará marcas, que trará paz e misericórdia da parte do Senhor. As lutas se levantarão sobre as nossas vidas, momentos difíceis se levantarão sobre as nossas vidas, mas aí o Senhor ele virá com as suas misericórdias, assim como o Senhor fez na vida daquele cego Bartimeu, que disse, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. O Senhor para aquele cego, ele cura as marcas que estavam nos seus olhos, traz de novo uma visão a ele, e a palavra do Senhor diz que aquele cego, ele passa a entrar no templo, ele passa a seguir a Jesus e glorificar o nome do Senhor Jesus. Não foi apenas as marcas dos seus olhos que ele começou a visualizar as coisas deste mundo, foi algo que fez mudança dentro dele, porque ele passou a seguir Jesus. Ele passou a glorificar o Senhor com a sua vida. Ele entendeu quem era Jesus, quem era o Senhor da sua vida. A Bíblia diz que aqueles 10 leprosos que estavam cheios de marcas no seu corpo, e um só voltou para agradecer. E o Senhor falou para ele, onde estão os 9?
Só você voltou. Ele disse, eu voltei. Jesus estava falando para ele, as marcas do Evangelho mudou você interiormente. A tua fé te salvou. Tem salvação para a tua vida, tem salvação para a sua casa, tem salvação para toda a sua família. O que as marcas de Cristo, assim como Tomé, ele chega diante do Senhor e diz, Senhor, se eu não colocar os meus dedos no furo das tuas mãos, se eu não ver aonde estão as marcas no seu lado, eu não vou crer. Mas o Senhor Jesus, quando ele aparece para Tomé, ele diz, Tomé, porque tu me viste e tu creste? Mas eu quero dizer para vocês, aleluia, que vai ter muitas pessoas, vai ter uma grande quantidade de pessoas que não vão me ver, mas vão crer, não vão ver as marcas das minhas mãos, não vão ver as marcas nos meus pés, não vão ver as marcas que estão ao meu lado, mas eles vão crer e serão bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Você pode crer nesta palavra nesta noite. Você pode acreditar, aleluia, no sacrifício que Jesus ele fez por mim e por você, que ele vai ter benefícios para a sua vida, para a eternidade. O versículo 16 vai dizer, e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aleluia. Aí lá no versículo 17 ele diz, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. É as marcas de Cristo que está sobre mim. Não é as marcas que o homem faz nesta terra. Não é as marcas que as lutas trazem através da sua vida, do seu corpo. Mas é as marcas que Jesus está fazendo dentro de você que faz toda a diferença. Não se preocupe com as lutas que você tem passado. Assim como Jó, coloque a palavra de Deus em prática. Aleluia, honre uns aos outros, ame a Deus, sirva ao Senhor. Aleluia, o apóstolo Paulo diz, porque em tudo eu não tenho a minha vida como preciosa, mas que eu prego o evangelho de Cristo. Aleluia, porque eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, grandes lutas, o apóstolo Paulo ele sofreu aqui nesta terra. Porque as marcas do evangelho fez a diferença na vida dele. Quantos cristãos estão parando na caminhada? Porque não entenderam as marcas do evangelho. Porque não compreenderam o que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Quando Jesus ele aparece ali para Tomé. Aí lá no capítulo 20, e o versículo 26, passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. E Tomé com eles. E estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs no meio dele. E disse, Pai, seja convosco. E logo disse, Tomé, põe aqui o dedo. Vê as minhas mãos, Tomé. Chega também a mão e põe no meu lado. Oh, Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Não seja incrédulo, mas seja crente. Deixe as marcas do evangelho moldar o seu coração. Deixe as marcas do evangelho, do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário mudar toda a nossa trajetória, toda a nossa vida. Eu quero dizer a você nesta noite que Deus ele quer fazer grandes coisas no meio da sua casa. Eu quero dizer a você nesta noite que o Senhor ele quer fazer grandes coisas no meio da sua vida. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, você vai falar como o apóstolo Paulo, olha, ninguém venha me inquietar, me perturbar, porque eu carrego comigo as marcas de Cristo. Porque alguém pode dizer para você, cadê o teu Deus? Tu estás passando por esta situação, por que tu não desiste? Assim como a mulher de Jó falou para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó disse, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. O apóstolo Paulo falou, eu sei em quem eu tenho crido, e que por fim se levantará na minha vida. Jesus ele ressuscitou a igreja. Jesus ele trouxe salvação.
Ele está no meio de vós, Ele está em nosso meio aqui neste lugar. Ele está contemplando a tua caminhada. Então passa a acreditar com todo o teu coração. Não seja incrédulo, Tomé, mas crente. Ele, Senhor meu e Deus meu. Nós estaremos passando pelo momento da ceia. Eu quero convidar a Laíde aqui na frente. Ela estará adorando ao Senhor. Quero convidar os diáconos aqui na frente. Que você possa entender esta palavra. Que você deixe que as marcas do Evangelho molde a sua vida. Transforme a sua vida. Aleluia. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, vai dizer a palavra do Senhor. 1 Coríntios, no capítulo 11. Versículo 23 vai dizer: vem, vai dizer a palavra do Senhor. Versículo 23: porque eu recebi do Senhor, que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós queremos consagrar, Senhor, o pão e o cálice diante do Teu altar. Ó Deus, abençoa cada vida que estará participando deste momento, Jesus. Que o Senhor venha trazer saúde espiritual. Que o Senhor venha fazer mudanças, Senhor, dentro do seu ser. Ó Deus, que o Senhor venha tirar qualquer enfermidade que exista, Senhor, no corpo. Nós cremos no poder da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor traga transformação a cada dia, Senhor, no corpo. Ó Senhor, para que nós venhamos ter saúde espiritual, para que nós venhamos crescer na Tua palavra, Jesus, no Teu conhecimento. Continua abençoando a Tua igreja, continua abençoando cada um, Senhor, que estará participando. E aqueles que não tiverem, que o Senhor dê novas oportunidades em nome do Senhor Jesus. Nós consagramos o pão e o cálice em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fechando os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés. Jesus está sofrendo e sabendo eu que tudo isso é por mim. Eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali, parado. Olho para suas mãos e lembro mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu
cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Aleluia. Livres, livres. Obrigado, Jesus. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. E Tomé estava lá. E Judas estava lá. Mas ele distribuiu o pão a cada um. Na noite que ele foi traído, parti do pão e disse: este é o meu corpo que é dado por cada um de vocês. Aleluia. Fazei todas as vezes que eu comerdes em memória de mim. Esperando um pelos outros, poder comer do pão. Santo é o teu nome, Jesus. Obrigado, Jesus, por este privilégio que o Senhor tem nos dado, Jesus. Oh, aleluia. Tu és fiel, tu és santo, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício, Jesus, pelo teu corpo dilacerado. Mas foi para que nós tivéssemos vida e fôssemos livres. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Depois de haver ceado, tomou também o cálice. E havendo dado graça, ele disse que esta é uma aliança, que ele é feito no seu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Foi uma aliança que ele fez. E ele voltará para nos buscar, esperando pelos outros poder tomar do cálice. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por este momento especial. Jesus, estamos te aguardando, estamos te esperando. Senhor, que as marcas desta vida não nos façam parar na caminhada, mas que as marcas do Evangelho traga transformação dentro de nós, traga mudança, aleluia, e nos leve até aquele grande dia que a trombeta vai soar. Porque um dia o Senhor se entregou na cruz do Calvário, as marcas foram feitas no teu corpo, Jesus, os pregos adentraram no seu corpo, oh Jesus, mas foi por amor de cada um de nós. Nos ajuda a estarmos firmes, Senhor, nos ajuda a te amarmos também. Sabemos que nunca que venhamos fazer aqui nesta terra se comparará ao que o Senhor fez por nós. Mas que nós possamos, Senhor, ser transformados a cada dia pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Obrigado, Senhor, por este momento especial. Tu és santo, tu és poderoso. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar rapidamente enquanto os diáconos eles estão recolhendo os cálices. Estarei falando dos últimos avisos. Eu quero avisar os irmãos que os cultos permanecem os mesmos. Segunda-feira, amanhã, culto de oração a partir das 3 horas da tarde. Aqueles que puderem estejam aqui em oração neste momento especial, que há uma necessidade para todos nós estarmos em constante oração, amém? Então, segunda-feira, culto às 3 horas da tarde, terça-feira, culto à noite, culto de louvor e adoração, e quinta-feira, culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra do Senhor, amém? Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por cada um que chegou aqui neste lugar. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família. A você também que nos assiste, que Deus abençoe. Fique à vontade para nos visitar também, para estar junto conosco. Os cultos começam todos às 19h30 aqui à noite. Terça, quinta e domingo. Em nome do Senhor Jesus. Amém?
Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Fique de pé mais uma vez, vamos agradecer ao Senhor por este momento. Soberano, Altíssimo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, Jesus, e te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo pão, pelo cálice, obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, abençoando, derramando da sua graça, do seu amor. Jesus, obrigado pelo teu sacrifício por nós. Quando nós não merecíamos, Jesus, mas o Senhor se entregou na cruz do Calvário. Senhor, que nós não venhamos ser como Tomé, mas venhamos ser transformados a cada dia. Que nós venhamos colocar a tua palavra em prática. Que nós venhamos reconhecer a cada dia, Senhor, teu senhorio em nossas vidas, as marcas que aleluia, o Evangelho fez em ti, Jesus. As marcas que o Evangelho proporcionou para as nossas vidas, de tantos homens que deram até a vida, que foram cerrados ao meio, tantos heróis da fé que se sacrificaram por causa do Evangelho, mas essas coisas não o pararam, não foram essas marcas que fizeram eles pararem na caminhada. Ó Senhor, mas foi, Senhor, a mudança que o Evangelho fez dentro de cada um deles. Assim seja na nossa vida, assim seja nessa igreja, assim seja na vida de cada membro, de cada congregado, de cada criança, que a cada dia esta palavra ela traga transformação em nossas vidas, Senhor. Leva-nos em paz para casa, nos dá, Senhor, uma noite abençoada, reparadora de sono, nos dar uma semana abençoada na Tua presença. Continua abençoando os Teus filhos, Senhor, material e espiritualmente também, Senhor. Faz a Tua vontade em nosso meio. É isso, Senhor, que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Receba uma bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Divino Santo Espírito de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora para todo sempre. Toda igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda igreja.